Bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Aqui no canal eu resolvo provas de matemática e raciocínio lógico de concursos. Irei resolver agora uma prova de matemática que foi para o concurso do CRP, 14ª Região, lá do Mato Grosso do Sul, Conselho Regional de Psicologia, realizado pela Banca Instituto Quadrix. A prova que eu vou resolver agora é a prova de nível médio. A de nível superior já está no canal, é só acompanhar a playlist aí da banca, que tem várias provas resolvidas. Então, vamos para a nossa primeira questão. Em uma reunião de família, todas as pessoas presentes se abraçaram, totalizando 55 abraços. Cada pessoa abraçou uma única vez cada um dos outros familiares. Assuma-se que o abraço seja um cumprimento que envolve apenas duas pessoas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de 23 a 25. Antes de resolver as questões, eu gostaria de te lembrar o seguinte: as provas do Instituto Quadrix, eles são provas de certo ou errado. Então ele te dá um texto, você lê esse texto para poder você resolver as questões de acordo com cada item. Então no item 23 ele diz o seguinte: o número total de abraços é diretamente proporcional ao número de pessoas presentes. E aí você vai avaliar conforme as informações que ele te deu no texto. Então vamos fazer a resolução. Nós temos aqui o seguinte: eu vou colocar aqui uma situação hipotética que você tem aí, antes de resolver a questão, que você tenha pessoas e tenha pernas. Você tem essas duas variáveis. Então, se a gente analisar aqui a quantidade de pessoas e a quantidade de pernas, se eu tiver uma pessoa, eu vou ter duas pernas. Se eu tiver aqui duas pessoas, eu vou ter quantas pernas? Vou ter 4 pernas, certo? I saw the sheriff. E agora deu certo. Show, show. Melhor que esse aqui não tem. Vou comprar minha cadeira. Mas enquanto eu não compro, eu sigo aqui. Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago Gomes. Aqui no canal eu resolvo provas de matemática e raciocínio lógico. Irei resolver agora uma prova de matemática no concurso para o Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região lá do Mato Grosso do Sul, certo? Essa prova foi realizada pelo Instituto Quadrix. Eu já resolvi a prova de nível superior. Essa é a prova de nível médio que foi para o cargo de auxiliar administrativo de secretaria. Então vamos para a resolução. Se você nunca fez concurso da banca Instituto Quadrix, eles trabalham da seguinte forma: eles colocam um enunciado e colocam uns itens para você julgar se eles são certos ou errados. Então, vamos para a nossa resolução. Em uma reunião de família, todas as pessoas presentes se abraçaram, totalizando 55 abraços. Cada pessoa abraçou uma única vez cada um dos outros familiares. Assuma-se que o abraço seja um cumprimento que envolve apenas duas pessoas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de 23 a 25. Então ele me deu aqui 3 itens que a gente vai julgar. O primeiro item é o item 23. Então a gente vai analisar com essas informações aqui se o item 23 ele é certo ou errado. O número total de abraços é diretamente proporcional ao número de pessoas presentes. Antes de fazer essa questão, eu só queria te lembrar uma coisa. Uma grandeza, ela só vai ser diretamente proporcional se ela for linear. É tanto que quando você tem, por exemplo, uma grandeza que ela não é linear, você pronuncia ela assim, por exemplo, a energia é proporcional ao quadrado da velocidade, lá na física, vou lembrar lá da física, energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Então, quando eu falo que a energia é proporcional ao quadrado, eu não estou dizendo que ela é diretamente proporcional. Tá? Ela é Só vou falar que uma grandeza ela é diretamente proporcional se ela for linear. Quando você aumentar uma, a outra vai aumentar na mesma taxa, na mesma proporção. Então, vamos fazer nossa resolução
com base nessa informação. E antes de resolver, eu vou colocar uma situação hipotética. Imagina que você tem aqui pessoas e tenha pernas, considerando pessoas normais, sem nenhuma deficiência, tá? Então, se você tiver uma pessoa, você vai ter duas pernas. Duas pessoas, quatro pernas, três pessoas, seis pernas, e assim sucessivamente. Se você aumenta o número de pessoas, aumenta o número de pernas, e essa relação entre o número de pessoas e o número de pernas, ela se mantém constante, ela se mantém linear. Então, aí eu tenho grandeza diretamente proporcional. Agora, se você tiver pessoas e abraços, eu vou colocar até aqui embaixo, abraços. O que que acontece? Com uma pessoa você não tem nenhum abraço, é zero abraço, tá? Você vai ter abraço a partir da segunda pessoa. Então, com duas pessoas, quantos abraços você vai ter? Um só. Com três pessoas, quantos abraços você pode ter? Três abraços. Com quatro pessoas, quantos abraços você vai ter? Você vai poder ter seis abraços. Então, essa relação aqui, 2 sobre 1, ela vai ser diferente de 3 por 3, tá? Que eu estou pegando esse valor aqui, pessoas e abraços. E também vai ser diferente de 4 por 6. Então, eu não posso dizer que essa grandeza ela é diretamente proporcional, porque as taxas aqui elas não são as mesmas. Então, esse item é um item que está errado. Você pode até pensar assim, não, mas se eu aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de abraços. Sim, vai aumentar, mas não vai aumentar de forma linear. E ela não aumentando de forma linear, eu não posso dizer que ela é diretamente proporcional. Certo? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 24. Havia 11 pessoas na reunião. Bom, se ele diz aqui que tem 55 abraços e ele está dizendo que tem 11 pessoas, o que você pode fazer? Você pode fazer uma combinação de 11 pessoas tomadas 2 a 2, que aí seria os abraços. Ao invés de ficar procurando outro meio, você usa os valores que a banca está te dando. Se o resultado aqui for 55, significa que o item está correto. Se o resultado não for 55, o item está errado. Então você tem aí 11 fatorial de 2 fatorial que multiplica 11 menos 2 fatorial. Estou usando aqui a equaçãozinha da combinação. Então, você vai ter 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por que você parou no 9, Tiago? E aqui 2 vezes 1? Porque 11 menos 2 dá 9 fatorial. E aí você sempre para poder eliminar aqui o de cima com o de baixo e ter um valor tranquilo de você fazer. 11 vezes 10 dá 110, dividido por 2, 55. Então, significa que se você tivesse 11 pessoas e elas se abraçarem, né, tomá-las duas a duas, você vai ter 55 abraços. Então, esse item é um item que está correto. Questão 25. Caso dois familiares a mais estivessem presentes, então no caso aqui, ó, nós temos 11 pessoas. Se entrar mais dois, nós vamos passar a ter 13 pessoas. Seria correto afirmar que, com certeza, ao menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos aqui 12 meses, certo? Aí o que acontece? Nessa questão, ele está abordando aqui o princípio da casa dos pombos. Por mais que lá no edital tenha só matemática, eu não sei, eu vou até dar uma olhada se está só matemática, depois eu vou deixar no link da descrição a prova, o gabarito e o link do edital. Essa é uma questão de raciocínio lógico, e ela é uma questão que a gente chama de princípio da casa dos pombos ou do azarado. Imagine aqui que dessas pessoas, você possa ter o seguinte, você possa ter um aniversariante em cada um em cada mês. Por azar que você tenha, você tendo um em cada mês, o que acontece? Obrigatoriamente, um 13º, quando você for colocar o 13º integrante dessa família, ele vai entrar em um desses meses. Não tem como ele entrar em outro, porque todos os meses já estão preenchidos. Essa aqui é a pior hipótese, é a hipótese que cada parente faça aniversário em um mês. Então significa que, com certeza, ao menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês, se eu tiver 13 familiares. Se eu tiver 13, não importa qual mês que vai entrar. Ah, entrou aqui em fevereiro. Beleza, vai ter 2. Não importa em qual mês. Então, o item 25 é um item que está correto. Nós temos aí questão 25 correta. Questões de 26 a 28. As questões de 26 a 28, elas trabalham a partir de conjuntos. Então, é importante para qualquer prova que você vai fazer de concurso,
que você tem a partir de conjuntos, a base de conjuntos muito bem feita. Sabe o que é o número racional, o que é o número real, o que é o número inteiro, o que é o número natural, para poder você resolver as questões de forma correta. Então vamos para a nossa resolução. Os conjuntos numéricos classificam os números a partir de certas definições, beleza. Considerando essas informações, julgue os itens de 26 a 28. Então, como que a gente vai julgar esse item aqui? O conjunto A, então ele me dá um conjunto aqui, não está contido no conjunto dos números racionais. Aí, beleza, quem são os números racionais? São os números que podem ser representados como frações. E dentro dos conjuntos, nós temos aí a seguinte classificação. Os números naturais, eles representam um subconjunto dos números inteiros e ambos são subconjuntos dos números racionais. Então, significa que todos os números naturais e números inteiros podem ser representados como uma fração. Então, significa que esse conjunto A aqui, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Ele está contido. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o conjunto A está dentro dos números racionais, eu estou vendo que está. Como a questão está dizendo que não está, então é um item que está errado. Porque ele está dizendo aqui que esse conjunto não pertence ao conjunto dos números racionais. E ele está contido sim. Questão 27. A intersecção entre o conjunto dos números racionais, que é justamente o Q, e o conjunto dos números inteiros é um conjunto vazio. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou simular. Tá? Imagina que você tem aqui os números racionais e aqui os números inteiros. Então imagina que você tem aqui o número inteiro 1 e o número 2. Esses números aqui, eles fazem parte também do conjunto dos números racionais. Então, a intersecção não necessariamente vai dar um conjunto vazio, vai dar alguma coisa que é diferente do conjunto vazio. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto de Q. Então, você teria isso aqui, ó. Aqui você tem Z e aqui você tem Q. Quando você faz a intersecção entre os dois, todos os elementos de Z pertencerão a Q. Então, não tem como dar um conjunto vazio. Então, esse item está errado. E o 28, o que diz o 28? A união entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais resulta no próprio conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Se a gente fizer a união dos números inteiros, certo? Números inteiros é Z. E o conjunto dos números naturais está aqui. Se eu juntar todo mundo, se eu juntar os naturais com os inteiros, obrigatoriamente eu vou ter o conjunto dos números inteiros. E a gente vai olhar para cá. Quem são os naturais? Os naturais não são os inteiros positivos? Não seria daqui para frente? Se eu juntar esse pedaço com os negativos, eu vou continuar tendo os números inteiros. Então, a alternativa correta aqui é que esse item está correto. A união entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais resulta no próprio número inteiro. Então, beleza, item 28. Vamos lá para o 29. A partir do 29 é uma questãozinha que deu um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza você vai aprender como é que faz agora. Nem Pelé nem Maradona, o jogador com mais gols de falta da história do futebol é Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, o Juninho pernambucano ou simplesmente Juninho. O rei do futebol Pelé precisaria ter marcado 10% a mais de gols de falta para alcançar a marca do compatriota, e o craque argentino Diego Maradona fez 15 gols de faltas a menos que Juninho. Ao todo, os três jogadores marcaram 209 gols de falta. Nós temos o seguinte, vamos dizer que Juninho Pernambucano, ele marcou X gols, e Pelé, ele marcou Y gols. E o nosso Maradona, ele marcou a quantidade de Juninho Pernambucano menos 15. Então, nós temos essa situação. Só que aí nós temos outro detalhe aí na questão. Qual é outro detalhe? Ele diz o seguinte, que Pelé precisaria ter marcado 10% a mais de gol de falta para alcançar o compatriota. Então, significa que se Pelé, que é Y, ele tivesse marcado mais 10% da quantidade de gols que ele marcou, ele teria chegado à marca de Juninho Pernambucano. Então, Y mais 0,1Y é igual a X. Então, eu tenho aqui que 1,1Y é igual a X. Aí, qual é a outra informação que nós temos? Que a soma de todos eles dá 209. Então, X mais Y
mais x menos 15. Aqui é Juninho Pernambucano, Pelé, Maradona. 209. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo em função de y, que é a quantidade de gols que Pelé fez. Então, o nosso x vale 1,1. 1,1y, que é justamente isso aqui. Mais y, mais 1,1y é igual a 209 mais 15. Esse negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, nós temos aqui 3,2y é igual a 224. Y, 224, dividido por 3,2. E aí, se a gente dividir 224 por 3,2, nós vamos encontrar exatamente 70 gols. Ah, não tem nada de aproximado aqui na questão, não. Então, Pelé fez 70 gols. Tá? E aí, como eu sei quanto o Pelé fez, né? Quanto eu sei que é o Y, eu sei aqui que X é 10% a mais, né? Que é justamente 77. Tá? 1,1 vezes 70 é igual a X. Essa vírgula nós podemos tirar, então tem 11 vezes 7 é igual a X. Logo, meu X é 77. Que é justamente o que ele falou aqui, tá? Se Pelé tivesse marcado 10% a mais do que ele marcou, ele teria marcado a mesma marca que o compatriota. Então, tá batendo certinho. E quanto que marcou Maradona? Maradona marcou x menos 15. Então, marcou 77 menos 15 e foi 62. Aí, o que eu olhei lá no gabarito oficial? No gabarito oficial, eles colocaram que essa questão aqui estava errada. Eu posso até ter enganado, ter pego preliminar, depois eu vou olhar. Maradona fez 60 gols. Não, Maradona fez 62 gols. Esse item ele está errado. E lá no gabarito parece que estava correto. Eu vou confirmar depois. Pelé marcou 7 gols de falta a menos que Juninho Pernambucano. Tá certo, ele marcou 7 gols a menos. Pelé marcou 70 e Juninho Pernambucano, vou colocar aqui JP, marcou 77. Esse item está correto. Item 31. Caso o argentino tivesse marcado 24% a mais de gols de falta, então nós temos que calcular aqui 24% de 62, para saber quanto que ele teria marcado a mais, para saber se na carreira dele a sua marca seria superior à do Juninho Pernambucano. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? Eu vou procurar aqui um espacinho para a gente fazer. Eu vou fazer aqui embaixo. Vou mudar a cor da caneta para não ter problema de a gente confundir depois. Então, vai ser... Como que a gente faz ali? A gente faz 24 vezes 62. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 2. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Então, 8, 6. Certo? 4 e 1. Vamos ver só se eu marquei correto aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aqui é 8, tá? Então, significa o quê? Que você tem aqui 1.488 dividido por 100. No caso, 14,88. Quase 15 gols. Só que Pelé marcou 62. Vou colocar aqui mais 14,88. O que vai dar? Não vai dar uma marca superior. Se a gente arredondasse aqui para 15, vamos arredondar para ficar mais fácil? 7, 7. Esse valor seria igual. Mas eu estou vendo aqui que ele foi um pouquinho menor, ligeiramente menor. Então, esse item ele está errado. Mesmo que o argentino tivesse marcado 24% a mais de gols do que ele marcou, ele não teria marcado mais gols de falta do que o Juninho Pernambucano. E a questão 32, ele diz o seguinte: a razão entre os gols de falta de Maradona e o de Pelé é de 0,9. Então, gols de falta de Maradona, 62. Gols de falta de Pelé, 70. Então, 62 por 70 não vai dar aí o que ele está falando, que é o 0. Ele está dizendo aí que vai dar 0,9. Vai dar um valor menor do que 0,9. E essa daqui eu vou deixar para você treinar. Esse item está errado, certo? Chegamos ao final da nossa resolução. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e acompanha essa playlist. Com certeza você vai gostar. E eu vou estar postando aqui outras provas da banca Instituto Quadrix para que você possa acompanhar e ir muito bem na sua prova. Então vejo você na próxima resolução.